Olá, eu sou Renato Martins Vieira, eu sou professor e advogado, eu moro em Belo Horizonte e esse é o nosso segundo vídeo dessa proposta, desse projeto novo que nós estamos começando, que é o Política Propositiva. Se você não viu o primeiro vídeo, procure ele aí no nosso canal do YouTube, o endereço vai aparecer aqui embaixo, tanto do canal do YouTube quanto do nosso endereço dentro do Instagram, para que vocês possam acompanhar e ajudar a gente no projeto. A ideia é parar com essa questão política, de discutir política apenas criticando, ou seja, virando e defendendo o partido A, o governante A, ou o governante B e o partido B, e simplesmente falando que algo não funciona. A ideia do projeto é tentar criar soluções, sugerir maneiras em conjunto, de forma que nós possamos resolver certas demandas dentro de iniciativas públicas, sejam em leis, sejam iniciativas públicas que objetivam algum resultado prático. O objetivo é que as pessoas comentem dentro dessas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, dando sugestões a partir daquele vídeo que eu vou postar. E a partir dessa ideia, dessa premissa, eu vou tentar sempre compilar coisas que sejam legais, dentro dos seus limites institucionais e factíveis, e vamos tentar encaminhar isso a deputados, senadores, a pessoas que tenham capacidade decisória como uma forma de proposição prática para a solução de algum problema. A ideia que eu gostaria de colocar hoje é a ideia da educação, ou o problema da educação no Brasil. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar sobre educação. Não tem ninguém, nenhum político, nunca vi numa eleição, um político qualquer, não importa o partido, não importa a inclinação de direita, esquerda ou centro, nem importa se é honesto ou desonesto, chegar num debate ou chegar numa plataforma política e falar algo do tipo: eu sou contra a educação. Todos falam: eu sou favorável à educação. Ainda assim, nós vemos o Brasil, né, no PISA, que é aquele programa internacional que faz uma avaliação de estudantes e alunos para determinar o nível de aprendizado. O Brasil fica lá nas últimas colocações entre os países que são avaliados pelo PISA, e os nossos indicativos, embora eventualmente tenham pequenas melhoras, essas melhoras são insignificantes e muito mais, normalmente, nós diminuímos dessa escala. E o problema da falta de educação é bastante óbvio. Um povo que não tem educação é um povo que não tem memória, é um povo que não sabe votar, é um povo que não sabe trabalhar, é um povo que não se desenvolve. Então nós precisamos melhorar a educação brasileira. O primeiro problema que a gente tem a partir disso é o gigantismo do Brasil. Nós temos hoje no mundo alguns exemplos de países que fizeram revoluções na educação dentro de curtos períodos de tempo. Vou citar aqui dois: a Finlândia e Singapura, usando métodos distintos para fazer isso e algumas coisas em comum. Em comum, ambos resolveram valorizar profundamente a educação, ou seja, pagam salários acima da média de outras atividades para professores, para acabar com aquela velha premissa que a gente ouve no Brasil o tempo inteiro, né? De que quem não sabe fazer é que vai ensinar. Isso muitas vezes acontece porque, se o professor é mal remunerado, você obriga o professor a uma de duas coisas: ou ele não vai dar aula e acaba tendo uma outra atividade, porque ela consegue pagar suas contas, ou B, ele acaba fazendo as duas coisas simultaneamente, né? E alguns poucos, para claro, uma terceira via, abnegados, se relegam ao fato de serem professores e vão fazer pela paixão, mesmo sabendo que aquele salário é muito inferior ao que eles poderiam ter em outras áreas. E no Brasil, o professor não é remunerado o suficiente para ele sobreviver com uma dignidade razoável, nem mesmo para poder se dedicar de verdade a ser um professor, né? O professor precisa ter tempo para estudar, preparar a aula, pesquisar. Não é só entrar na aula e dar aquelas 2, 4 horas de aula que ele vai dar naquele período. Tem muito mais coisa atrelada a isso que as pessoas às vezes não percebem. Bom, esses dois países começaram por isso, valorizando professores e pagando bem, mas partiram de métodos diferentes. A Finlândia já tinha uma educação consolidada com muita gente dentro da educação e usaram uma coisa chamada de método, né? Um método específico de metodologia ativa, ou seja, tentando trazer casos práticos e situações práticas para a vida do aluno. Então o aluno aprendeu a usar a prática dentro da teoria.
Você não ensina pura e simplesmente história. Você ensina história, mas aplica a história àquilo que está acontecendo hoje dentro da Finlândia. Você ensina matemática e aplica a matemática ao dia a dia dessa criança que está aprendendo, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. E isso aumentou muito o índice de aprendizado, tanto que hoje muitas escolas no mundo inteiro adotam metodologias ativas, ainda que de uma maneira intuitiva e mal feita, né? Não tão boa quanto o método finlandês para aumentar o aprendizado das crianças. Já Singapura pensou em colocar mesmo os melhores professores dentro de sala de aula, quem eles tinham de melhor, e fazer uma educação de elite para todo mundo. Mas são países pequenos. É uma realidade muito diferente da brasileira, né? Ainda assim, acredito que nós poderíamos começar uma mudança de educação no Brasil com a aplicação, né, com a qualificação dos nossos professores de ensino médio e fundamental para a aplicação dessa prática de metodologia ativa, para que os professores saibam fazer isso, mesmo que de uma forma mais básica, e isso pudesse ser aplicado como um auxílio para que o aluno aprenda melhor, para que ele se envolva melhor, para que ele perceba. Não tem aquela pergunta que a gente sempre ouve de um aluno, principalmente de ensino básico, né? Para que eu preciso disso na vida? Se você traz coisas da vida para aquela matéria, o aluno vai perceber que aquilo é útil para o dia a dia dele, vai perceber que ele, ao saber algo de física, vai implicar que ele joga basquete melhor, que seja isso. Isso é importante para incentivar o aluno a querer aprender, né? Segunda coisa que acontece, que seria uma valorização financeira do professor, para um país igual o Brasil, isso não pode ser feito da noite para o dia. De novo, as pessoas não entendem. Acho que até os professores às vezes não entendem isso, né? Para aumentar R$10 o salário de todos os professores do Brasil, por exemplo, isso vai implicar em bilhões no nosso orçamento. Então não consegue ser feito isso da noite para o dia, mas tem que ser feito um trabalho anual de sacrifício e de reconstrução da carreira do professor, ainda que demore 10 anos. Um país, por exemplo, que tem tamanhos parecidos com o Brasil de população, que é a Índia, tem um plano de educação de 500 anos. A ideia da Índia é que em 500 anos, depois que esse plano começou a ser implantado, tem em torno de 50 anos, que todo aluno indiano tem acesso a uma educação de elite. E a Índia é um ótimo exemplo do Brasil. Existe uma província, seria uma espécie de estado na Índia, né? Kerala, pode procurar por aí no Google, que você vai encontrar a história sobre educação em Kerala, que fez uma alteração basicamente utilizando métodos de metodologia ativa, ainda que de uma maneira indiana de fazer, é um pouco diferente do método finlandês, mas trazendo para dentro de sala de aula coisas como o raciocínio. Em vez de pedir que o aluno memorize alguma coisa, ensina-se aquilo e depois faz perguntas abertas e práticas, obrigando o aluno a nunca dar uma resposta decorada e sempre dar uma resposta a partir da sua compreensão. Porque quem compreende aprende melhor do que quem decora. Quem decora não aprende, decora. E a decoreba uma hora vai acabar. É só você que está aí em casa pensar comigo. Uma música que você lembrava, que você sabe a letra inteira, década de 80, 90, 2000, dependendo da idade de quem está ouvindo o vídeo. E você agora, se tentar cantar essa música, não vai lembrar mais. Por quê? Porque ela foi decorada, ela não foi compreendida. Alguma coisa sobre história que você sempre gostou, Revolução Francesa, pensamento de Robespierre. Se eu falei isso e você gostava de Revolução Francesa, você lembra, ainda que não lembre uma frase de Robespierre que você não decorou, mas você lembra o que ele defendia. Então, compreender é muito interessante. A província de Kerala tem um rendimento dentro da Índia muito melhor do que a média do país indiano. Tá? E esse exemplo da Índia de melhorar em 500 anos, ele é feito, para quem tem a curiosidade, através de escolas de níveis diferentes. Você não tem, digamos assim, uma remuneração única para todos os professores. Você tem em todos os estados, todas as províncias, algumas escolas públicas que são de elite, que atraem os melhores professores, os melhores alunos. Não é uma questão de privilegiar uns em relação aos outros. É uma questão de melhoria. Pensa na sua casa. Você está em casa e fala assim, eu quero emagrecer. Ah, já sei, tá fácil. Eu não vou comer hoje, amanhã eu vou pesar 50 quilos menos. Vai acontecer? Não. Se você quer emagrecer, tem que ser um sistema devagar, tem que ser um sistema consciente e planejado. Não tem jeito de você emagrecer 50 quilos da noite para o dia, nem com cirurgia. Você vai precisar, se você quiser fazer pelo método tradicional, do quê? Começar a comer menos, fazer exercício,
Aí depois de um tempo, um mês você vai perder 1 quilo, 2 meses outro, daqui a 3, 4 anos que você vai chegar na sua meta de 50 quilos. É a mesma coisa na Índia. Não adianta, eu não sei que não tem professores suficientes para uma faculdade, para escolas de elite, da noite para o dia. Mas eu posso pegar quem? Os melhores professores, melhores alunos e começar daí. Uma vez que essa melhor escola e melhores professores formem uma turma de excelentes alunos, eu vou pegar os melhores desses e vou ampliar o número de escolas de elite, com mais professores qualificados. Eu acho que esta é uma ideia muito boa que pode ser aplicada no Brasil. Claro, precisamos para isso de políticos sérios e uma política pública séria, que não seja alterada a cada vez que se troca um governo. Não pode aparecer um governo que fala, nós somos a pátria educadora e nós vamos começar por cima, com uma escola técnica, igual propôs na época da Dilma. Não tem sentido fazer uma escola técnica antes de eu ter uma escola básica que funcione. Vamos fazer a escola sem partido. Não tem sentido ficar discutindo se um professor vai falar algo de político ou não dentro de sala de aula, se eu não tenho um professor qualificado para ensinar matemática básica ou português básico primeiro. As faculdades são politizadas. Eu não tenho que discutir a faculdade, que é a topo da pirâmide, se a base é ruim. Antes de tentar melhorar uma faculdade, eu até diria, antes de termos faculdades públicas boas, antes de investir em ciência e em pesquisa decente, nós temos que investir primeiro numa escola base decente. Tem que começar de baixo. Então o que nós precisamos no primeiro momento é de métodos de investimento nisso. Pegar professores de educação básica e melhorar os salários e ganho deles, de educação fundamental e melhorar o ganho desses. Melhorar a qualificação desses professores com cursos técnicos voltados para a preparação de professores em metodologia, ensinar metodologia ativa, ensinar a fazer questões abertas de raciocínio, ensinar a aplicar a realidade àquilo que o aluno está estudando. E isso é um processo de anos, que não pode ser mudado a cada governo. É um projeto e um comprometimento de pátria. Tem que ser pensado para que daqui a 10, 15, 20 anos é que nós vamos ter resultado. As grandes nações que tiveram melhores resultados no PISA e que os seus alunos começam a demonstrar resultados e se tornam melhores alunos, não fizeram isso da noite para o dia, não tem jeito, é igualzinho a emagrecer. Só que num prazo muito maior, até pelo gigantismo que o Brasil tem. E também pelas questões peculiares regionais, que é uma segunda sugestão que eu também tenho. Não adianta a gente ter um plano de ensino nacional totalmente idêntico. A Índia também já percebeu isso. Em cada região existe um currículo base e uma margem para que se consiga estudar regionalizações locais ali dentro. Por quê? Você tem peculiaridades de quais são as matérias mais importantes. Você está no meio do Nordeste, onde as pessoas precisam trabalhar a terra, enfrentar a seca e precisam ter uma criatividade muito maior para sobreviver e para poder cultivar ali. Matérias que desenvolvam e ensinem essas pessoas coisas práticas nesse sentido e que apliquem matemática, física, a captação de água, por exemplo, são extremamente essenciais e importantes. Na hora que você está no Sudeste, a gente pode ter um currículo que vai privilegiar muito mais uma matemática avançada ou uma física avançada. E essa regionalização de conhecimentos também é muito interessante para o Brasil, a fim de fazer o quê? De nós conseguirmos extrair o melhor da escola para aquilo que seja aplicado no mundo prático daquelas pessoas. A escola objetiva não ensinar um tanto de coisa inútil para o aluno. A escola objetiva é criar um ser humano que compreenda melhor. Então, é isso que eu quero propor, uma mudança de paradigma, parar com essas discussões idiotas sobre, vamos incluir criacionismo no nosso currículo básico. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Criacionismo tem que ter estudado em religião para quem queira estudar religião. Não faz sentido eu colocar num livro de história que você pode contar ou a história da evolução do mundo ou que Deus criou o mundo do jeito que ele é. Não adianta colocar na aula de biologia que ou Darwin, com toda a sua complexidade, está certa, ou Deus quis do jeito que é. Não tem sentido isso. Nós precisamos de uma educação básica que seja fortalecida para fazer o aluno entender. Se o aluno consegue compreender e a partir de compreender ele consegue expressar ideias, nós temos um sistema educacional que funciona. Essas são sugestões básicas. Você tem sugestões? Fala nos nossos blogs aqui, fala nos nossos espaços comuns e me dá sugestões para a gente tentar construir uma coisa melhor do que essa primeira conversa básica para melhorar a educação no Brasil, tá bom? Isso aqui é política propositiva. Eu sou o professor Renato Martins Vieira. Obrigado.